Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou a Dona Café, como preferir, e estou aqui para contar para vocês o caso do maníaco do cassino. Pra quem tá achando que esse episódio vai ter uma vibe de apostas, cassino e Las Vegas, você tá muito errado, desculpe te decepcionar. Apostas, sangues e navalhas, tipo Peaky Blinders, também não vai tá tendo, gente, apesar do meu cachorro. O meu cachorro se chama Tommy Shelby, gente, só pra vocês verem o nível aqui que eu gosto de Peaky Blinders. Ele tá aqui do meu ladinho agora enquanto eu gravo isso, mas não vai ter nada a ver com a série também. Não, crimezeiros, hoje eu te trago um caso que de cassino, só o nome da praia mesmo. Aliás, a maior praia do mundo. Vocês sabiam disso? Pois é, também não fazia ideia. Fiquei sabendo só por causa da pesquisa para esse episódio e descobri que a praia mais extensa do mundo fica no Rio Grande do Sul. Meus parabéns, Brasil! Mas outra coisa que eu também não sabia é que na praia mais extensa do mundo também aconteceu uma série de assassinatos que rendeu ao criminoso uma das 10 maiores penas do Rio Grande do Sul. Pois é, para esse aqui, meus parabéns pro Brasil, né? Por mais uma desgraça alcançada. Quem indicou esse caso foi a fabulosa Jéssica Lopes, @JessicaLopes lá no Instagram. Quem não segue vai lá seguir. Outro dia, ela fez uma série de stories falando um pouquinho sobre essa paixão esquisita que é o true crime, né? E como é difícil explicar para as pessoas que, sim, a gente gosta de histórias de assassinatos, de serial killers e afim. E que tá tudo bem, sabe? Gente, mulherão, vai lá, segue lá. Mas então, a Jéssica Lopes mandou a sugestão do caso Maníaco do Cassino, ou como ele também era conhecido, o caso do Titica da Praia do Cassino. Titica, gente! Sim, pois é. É um nome pior do que o do linguiceiro ou o maníaco do saco de bosta. Por esse eu nem precisei inventar nome, gente. É isso mesmo, o apelido do fulano era Titica. Cara, pra mim titica é tipo titica de galinha, ou quando você fala que alguém tem titica na cabeça. É cocô, né, gente? É cocô. O apelido do cara era cocô. E tá muito certeiro esse apelido, porque o cara só fez merda na vida. Mas eu já conto pra vocês. Antes disso, as fontes que eu usei pra esse episódio são as seguintes: o blog Comportamento Criminoso, o Diário do Grande ABC, o jornal O Pioneiro, a revista PJBR da ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da USP, a matéria do site da Prefeitura Municipal do Rio Grande, um web rádio chamado Parapeia, o web rádio lá de Balneário do Cassino, e também a coluna Ecoturismo do portal UOL. Ah, e óbvio, não posso esquecer a minha melhor amiga, a Wikipédia. E com isso, crimezeiros, bora começar do começo? Estamos na Praia do Cassino, no extremo sul do Brasil. Por aqui não tem muito sinal de celular, também não existem hotéis, lojas, restaurantes. Essa praia, que é considerada a maior praia do mundo em extensão, ela é feita para aventureiros, é para gente que quer cruzar 220 quilômetros de orla, caminhando por praias desérticas. Porque é isso que você faz aqui, você anda muito. Desde o balneário do Cassino, no Rio Grande do Sul, até a barra do Arroio Chuí, que é na fronteira com o Uruguai. E aqui, gente, desertão, só tem você, só tem as ondas quebrando na areia, não tem mais nada, cara, muito legal, já quero fazer esse rolê. Quem quer fazer essa viagem precisa separar aí uns 7 dias e começar da cidade gaúcha do Rio Grande. O centro de Rio Grande fica aproximadamente aí uns 22 quilômetros da Praia do Cassino e você sabe que chegou no lugar certo quando passar por uma estátua azul de Iemanjá que tem umas oferendas assim em volta, bem bonito. Entrando nessa ruazinha de areia, logo ao lado da estátua, você já está nas areias da Praia do Cassino, onde tudo aconteceu. Essa praia é uma praia com história, começando pelos diversos naufrágios que aconteceram na região de bancos de areia bem traiçoeiros, e aí, por isso, ela acaba abrigando ruínas ao longo da travessia, como as do navio Altair, que está ali encalhado desde 1976. Tá quase aí mais encalhado do que algumas pessoas, não é mesmo? Enfim, mas ele tá encalhado porque ele enfrentou várias tempestades e, né, relacionamentos também tem muitas tempestades. Então já temos muito em comum ali com o navio Altair.
Ali também, na Praia do Cassino, você encontra os moles da Barra, que são cais construídos para manter a profundidade do canal para navegação. E essa é uma obra que foi construída, no século passado e ainda é considerada uma das obras de engenharia oceânica maiores que tem. Então, cara, vários recordes ali na Praia do Cassino. Atualmente, o local desse cais, dos moles, ele serve como um refúgio de leões e lobos marinhos. Ai, meu Deus, é a coisa mais fofa esses bichinhos. Sério, dá vontade de apertar, passar a mão. Muito fofinha, tipo o cachorrinho do mar. Bom, além disso, ao longo da Praia do Cassino, tem 4 faróis que dão um tom bem nostálgico, assim, sabe? Bem solitário para essa viagem. Ai, gente, que lugar, né? Parece super romântico. Eu achei. Apesar de eu ser a louca que acha lugares abandonados incríveis, né? Mas não sou só eu, não. Tem muitos casais apaixonados ali da região do Cassino que também acham que a praia era o lugar perfeito para se fazer um date, né? Aquele encontro ao som de ondas do mar, ondas do amor, no escurinho. E eu digo escurinho porque a iluminação pública dali só existia no pequeno trecho que tem ali em volta da estátua de Iemanjá que eu comentei. Tirando ali, era bem escurinho. Então, o que o pessoal fazia? Pegava o carro, entrava numa rosinha de areia, parava o carro na frente assim do mar, bem pertinho, ligava o sonzinho do carro ali para dar uns beijinhos. Era isso, esse era o rolê de muitos casais dos anos 90 ali na cidade de Rio Grande. Claro que tudo isso antes do verão de 1999. O sossego dos amantes acabou quando uma onda de crimes invadiu a cidade, principalmente ali a Praia do Cassino. Entre dezembro de 98 e março de 99, 5 casais foram atacados por um homem armado. Apenas um escapou ileso. Ao todo, 7 pessoas morreram. Uma estudante de 14 anos, baleada na nuca e estuprada, sobreviveu, mas ficou paraplégica. A série de homicídios levou a polícia local a uma intensa investigação que se iniciou no dia 12 de dezembro de 1998, quando 2 corpos foram encontrados ao lado de um carro estacionado à beira-mar na Praia do Cassino. As vítimas eram os estudantes Felipe Martins dos Santos, de 21 anos, e Bárbara de Oliveira da Silva, de 22 anos. Ambos foram assassinados a tiros, a arma era um revólver calibre 38, e de início a polícia suspeitou que eles poderiam ter sido vítimas de uma quadrilha de traficantes, porque o Felipe ele tinha comprado joias de um traficante e acabou não pagando por esses bens. E aí falaram, bom, então óbvio, ninguém ia deixar barato, devem ter vindo atrás dele aqui e cometido esse duplo assassinato. Aí as notícias, correram solta. Pessoas chegaram a se entregar na delegacia para limpar os seus nomes, porque muitos começaram a ser acusados, através de publicações, de fofocas e de gente que falava, ai, mas eu vi fulano tal dia, da hora, naquela noite, naquela praia, ah, mas foi ele. E a cidade pequena, começou a rolar muitos boatos, então muitas pessoas se apresentaram na delegacia para realmente esclarecer tudo. Infelizmente, não encontravam o culpado. Até que chegou o dia 4 de março de 1999, pouco menos de 3 meses depois desse primeiro ataque. Na madrugada, um casal, que era uma menina de 15 anos e um rapaz de 23 anos, eles estavam na Praia do Cassino dando um rolê romântico, e aí, fica esquisito, uma menina de 15 anos com um rapaz de 23. Não sei se isso tá muito certo. Quer dizer, tá certo a idade deles, porque eu peguei isso de um jornal. Mas, esquisito. Enfim. Estavam lá no seu rolê romântico na Praia do Cassino, escutando música no carro, estavam estacionados na areia, de frente para o mar, quando subitamente um homem de boné bate no vidro da janela, ali do carro. O rapaz e a menina, que não tiveram a sua identidade revelada pela polícia, eles são tirados à força do carro, são amarrados e têm os seus pertences roubados. O homem de boné leva o toca-fitas do carro e o relógio do rapaz. O casal não reagiu, eles apenas pegaram esse momento para realmente observar os movimentos desse homem, observou bem as tatuagens que ele tinha, o seu rosto, os seus traços mais marcantes. E assim, por algum milagre, o homem de boné resolveu que não ia matar
naquela noite e foi embora, deixando os dois amarrados ali. Quando eles foram resgatados, a menina e o rapaz relataram tudo o que observaram, na esperança de conseguirem revelar a identidade do assaltante. Infelizmente, isso não aconteceu antes de mais 4 vítimas serem feitas. Menos de uma semana depois do assalto, o criminoso volta a matar. No dia 10 de março, foram encontrados os corpos de Ana Maria Xavier Soares, de 31 anos, e Márcio Rodrigues Olinto, de 30 anos. Os dois eram servidores da Justiça Federal e eram estudantes de Direito na FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande. Os cadáveres eles foram descobertos na Praia do Laranjal, em Pelotas, que fica a mais ou menos 60 quilômetros de Rio Grande. Aí, meio diferenciado o local, né? Mas não era tão diferente assim, porque acreditava-se que os dois tinham sido rendidos dentro do carro lá na Praia do Cassino e foram levados para Pelotas em seguida. Então a gente ainda tem o local aqui do cassino em comum. Na época, a polícia acreditava que esse crime da Ana Maria e do Márcio, ele tinha sido realizado por ladrões de carros, porque os autores do crime, que ainda eram desconhecidos, né, obviamente, e sim, no plural, autores, ladrões, desconhecidos, achavam que era mais de uma pessoa. Eles teriam, além de cometido o homicídio, eles teriam roubado cartões de crédito e talões de cheque do casal. A arma que foi usada nesse crime, ela poderia ter sido tanto uma pistola 765 ou um revólver 32. O interessante é que, na ocasião, a polícia ela não soube informar exatamente qual arma seria e, da mesma forma, divulgou que mais de uma pessoa teria cometido esses assassinatos, falando que tinha provas ali coletadas no local do crime que levavam eles a pensar dessa forma, né? E acabou que meio que ficou por isso, não teve novas informações desse crime também. Só que assim, né, vocês notaram, a gente já tem aqui 6 vítimas, né, 4 foram mortas e 2 foram assaltadas, e os crimes, eles não foram conectados, apesar de terem várias coisas em comum, né, assaltos, o local, sempre casais, sempre gente de carro, era na minha cabeça fica: "Mas gente, como assim?" Como que não ligaram os pontos? Mas aí eu lembro que a gente está no Brasil e a gente está na década de 90. Se já é difícil ligar os pontos que levam ao serial killer, nessa época então era, tipo, muito mais ainda, né? Até porque o termo em si de serial killer, ele foi criado por Robert Ressler e o John Douglas, né, do FBI, nos anos 70. Então até isso chegar aqui no Brasil, a gente está um pouquinho atrasado nesse quesito. Até chegar aqui nos anos 90, demorou. E quem é fã de Mindhunter, do livro ou da série, sabe como foi todo esse processo de criar o termo serial killer e também sabe como é sofrer pela série ter sido cancelada, sabe? Mas é isso, imagina só, aqui no Brasil, nos anos 90, na verdade era meio raro de identificar assassinos em série. O termo assassino em série, ele só começou a ser utilizado no fim da década de 90, ou seja, mais ou menos na época que estava rolando esses assassinatos na praia do cassino. Mas ó, eu não tô falando que não tinha assassinos em séries antes disso, tá? Na verdade, a polícia brasileira sempre investigou casos de serial killer já há décadas. Eu já relatei vários casos aqui que são antigos, para quem quiser ver nos episódios anteriores. Sempre teve, só não se usava esse termo especificamente, né? Assim como nos Estados Unidos, antes de 70, também tinham os seus serial killers, porém não se usava o termo, né? Eu não sei ao certo quando que a palavra serial killer começou a ser mais propagada aqui no Brasil, mais usada. E também de ter mais atenção, né, também dos policiais a essa possibilidade de assassinatos em série, tudo estando relacionado e tal. Mas eu sei que a partir do caso do Francisco de Assis Pereira, que também era conhecido como maníaco do parque, o termo serial killer começou a ser mais divulgado, assim, com certeza. Ele acho que foi um dos primeiros casos que realmente levou esse termo para frente, a ser bem mais mediatizado, digamos assim. E só para vocês terem uma ideia da linha do tempo que a gente está falando aqui, o maníaco do parque, ele tinha sido preso há apenas 4 meses, quando os assassinatos começaram a acontecer lá no cassino. Então, assim, ainda tudo muito novo, tudo muito fresco, né? O termo serial killer, atenção de polícia a isso,
bem novidade. Enfim. Então, mesmo assim, com algumas coisas em comum entre esses casos que eu acabei de relatar aqui, entre as vítimas, o local, armas e etc., modus operandi no total, ainda assim a polícia achou que um dos casos tinha sido uma quadrilha de traficantes, o outro tinha sido um assaltante ou ladrões de carros, no plural, e com essas e outras, acabou que uma nova janela de oportunidade surgiu para o maníaco do cassino atacar de novo. Em 20 de março, Patrick Castro de Almeida, que tinha 18 anos, estava com a estudante Brenda Graebin, de 14 anos, andando ali pela praia do cassino, né? Eles eram apenas amigos, passeando, mas para quem olhava de fora, parecia um casal caminhando pela praia. Ainda mais que a praia tinha ali a sua fama de receber os casais românticos, né? Então, era isso, identificou como um casal e era exatamente o que o maníaco estava procurando naquela noite. Esse é o quarto ataque do maníaco. E aqui ele muda um pouco o seu jeito de agir. Porque o Patrick e a Brenda, eles não estavam de carro, eles estavam a pé. São os únicos que foram atacados não estando dentro de um carro. O maníaco acaba surpreendendo os dois. Ele dá diversos tiros no Patrick usando seu revólver 765. Depois, mudando de novo seu modo de agir, ele ataca Brenda sexualmente e a estupra. Depois, ele dá um tiro na nuca da adolescente e foge. Mas Brenda não estava morta. Na verdade, ela estava se fingindo de morta. Ela foi socorrida, levada para o hospital, onde recebeu tratamento lá na unidade de terapia intensiva da Santa Casa do Rio Grande, e ela sobreviveu. Porém, ela sofreu uma lesão medular que comprometeu os membros inferiores e parte dos superiores. Ela ficou paraplégica. 6 dias mais tarde, no dia 26 de março de 1999, acontece o quinto ataque na praia do cassino. As vítimas foram o vendedor de assinaturas de revista Silvio Luiz Ibias, de 36 anos, e a professora Adriana Nogueira Simões, de 28. O Silvio era casado, ele estava viajando a trabalho e acabou conhecendo a Adriana no dia 25 de março, no dia anterior, na cidade de Rio Grande. À noite eles foram ali para beira-mar, no Corsa Bordeaux que o Silvio tinha, e enquanto eles estavam ali curtindo a intimidade do seu date, o maníaco apareceu de boné por sobre as dunas e bateu no vidro do carro, apontando em seguida uma pistola Taurus 765 para o casal. O maníaco se identificou como um policial. Quando ele fez isso, o casal falou: "Ah, beleza, né? Acho que não podia estar aqui nesse local, talvez, então vamos abrir a porta." E aí eles acabaram abrindo e, né, seguindo o que o policial estava falando. A primeira instrução foi para eles colocarem as roupas, e assim eles fizeram. E aí, logo em seguida, em vez desse tal policial, bem entre aspas aqui, mandar o casal sair do carro, que seria o normal, ele entra no carro. Ele pega, senta no banco de trás e manteve a arma apontada para a cabeça do Silvio. E foi assim que o Silvio percebeu que ele estava em apuros. Ele fixou os olhos no retrovisor ali para olhar bem para esse homem. Porém, isso irritou o maníaco profundamente, então ele quebrou o espelho retrovisor para que o Silvio não pudesse olhar para ele. Depois, o maníaco ordenou que o Silvio dirigisse até uma estrada de terra. Ali, ele amarrou as mãos do vendedor com um cadarço de sapato e colocou ele no porta-malas. Ele pegou o carro, retornou para a praia, e aí ele fez a Adriana descer e se deitar na areia. Depois ele buscou o Silvio lá no porta-malas, colocou ele do lado da Adriana. Nessa altura, a Adriana estava assim, desesperada, né? Obviamente, totalmente compreensível, e ela suplicou para não morrer. Tentou falar ali com o assassino, convencer de alguma forma a não fazer aquilo, mas foi em vão. O Silvio levou 3 tiros, a Adriana levou 2. Os seus corpos, com tiros na nuca, foram localizados por um pescador à beira-mar, ali nos Moles, aquela estrutura que eu falei que era uma das maiores ali, um ponto turístico da cidade, foi onde o maníaco deixou os corpos. Foi com a morte do casal que a polícia começou a relacionar os assassinatos. Bom, pelo menos uma parte deles, né? Eles notaram que 2 casos anteriores, o casal foi surpreendido quando estava junto na praia, ou a pé, ou no automóvel, à noite, sem que tivesse nenhum tipo de roubo, nada dos pertences desses 2 foram levados, além também do uso da pistola 765.
Então a polícia finalmente chegou à conclusão de que quem matou Adriana, Silvio, Patrick e ainda feriu Brenda gravemente foi a mesma pessoa. Com um maníaco no radar, a polícia intensificou a patrulha na praia e avisou as pessoas para não frequentarem mais aquele ambiente durante a noite. Com uma investigação mais a fundo do caso, a polícia começou a notar ainda outras semelhanças entre os ataques ocorridos. E isso ainda só falando do casal Silvio e Adriana e dos amigos Patrick e Brenda, tá? Eles viram que o maníaco, ele dava tiro na nuca. Esse era o lugar que ele achava que era mais fatal atirar. Ele sempre atacava no mesmo lugar, era sempre na praia do cassino. Ele sempre atacava só casais, né? Ou casais de amigos ou casais de namorados, mas eram pessoas que tinham alguma intimidade, que estavam andando juntos ali, homem e mulher. Casal hétero, né? O maníaco também deixava as luvas dos kits de primeiros socorros dos carros junto com os corpos das vítimas, porque assim não teria digitais. E também fala que quando não tinha luva, ele usava uma meia para encaixar na mão e não deixar digitais. Então, por essas razões, a polícia acredita estar realmente diante de um serial killer. E aí, de novo, né? Aqui a gente só está olhando ainda para o casal, os últimos 2 casais que foram atacados. Já para as outras vítimas, os outros casos que vieram antes, no caso de Felipe e Bárbara, eles realmente acreditavam estar diante de uma operação de uma quadrilha de traficantes de cocaína. E, aliás, no final de março de 1999, 5 pessoas foram detidas por serem suspeitas de estarem envolvidas nas execuções de Felipe e Bárbara, né? A Secretaria de Justiça e Segurança do Rio Grande do Sul enviou 115 policiais e militares a Rio Grande para tentar averiguar esse caso e ver, putz, estamos diante de uma quadrilha, né, como vamos agir. Então tinha bastante gente envolvida aí nesse caso. Já para o crime ocorrido contra a Ana Maria e o Márcio, acreditava-se se tratar de ladrões de carros que atuavam no sul do estado e que o roubo acabou num latrocínio, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que época, né? Que época para se viver em Rio Grande. Quadrilha, traficantes, ladrões, serial killer, tudo junto e misturado, tudo ali no mês de março de 1999. Muita treta, vixe. Obviamente que com tudo isso, os moradores da Praia do Cassino, onde aconteceram 3 desses 4 crimes, eles tiveram as suas rotinas modificadas devido à série de assassinatos e todos esses acontecimentos. O cassino à noite se tornou numa cidade fantasma. Todos ali, absolutamente todos os moradores, eles tinham medo de sair de casa e quem não teria, né? Então era só escurecer que todos já se recolhiam para casa e só saía quem realmente precisava. Um morador de lá da época descreveu essa sensação de estar na cidade da seguinte forma, abre aspas. Estávamos vivendo na pele uma história policial. Éramos os figurantes apavorados e o protagonista estava solta pelas ruas, à espreita, pronto para dar o próximo bote. Fecha aspas. Que tenso, né? O pior é que no decorrer das investigações, 13 pessoas foram presas. Então toda hora ela aquela coisa, né? Ufa, foi preso. E depois, eita, não era ele. O que só deixava todo mundo ainda mais inseguro. Em março de 1999, o jornal O Pioneiro publicou o seguinte, abre aspas, é correta a decisão das autoridades estaduais de reforçar sensivelmente o policiamento civil e militar em Rio Grande. A comunidade rio-grandina vem assistindo a uma escalada sem precedentes da criminalidade, que se ampliou ontem com o assassinato de mais um casal. Desta vez sobre as pedras de um dos moles. Aqui eles estavam falando do Silvio e da Adriana. Em 1998, a cidade registrou 19 homicídios e nos 3 primeiros meses de 1999 já se verificaram outros 14. De novembro para cá, 10 crimes brutais tiveram como palco a Praia do Cassino. Fecha aspas. Na mesma edição desse jornal, algumas páginas ali para frente, a gente tem uma manchete que diz o seguinte: Polícia investiga matador em série. No texto, eles continuam, abre aspas. O que mais apavora a população e deixa os investigadores incrédulos são as semelhanças entre si,
fazendo com que a Polícia Civil levante a suspeita de que os crimes ocorridos este mês foram cometidos por um serial killer, quem pratica assassinatos em série, provavelmente um maníaco. Fecha aspas. Então, assim, o primeiro trecho a gente vê que se em 1998 o total de homicídios foi de 19, nos 3 primeiros meses de 99 já tinham 14. Então, assim, era muito absurdo para eles o que eles estavam vivendo. Óbvio que nem todos esses são de um serial killer, mas imagina um aumento de criminalidade desse tipo e logo em seguida você vira a página e tá lá, matador em série à solta. Tipo, é assim, bizarro tá passando por isso, sabe? Mas pelo menos, glória a Deus, aleluia, finalmente, depois de ter gente morrendo a cada semana, basicamente, a polícia faz essa conexão de que tem um suspeito, que é um serial killer e que está à solta. Então, o que eles fazem com essa informação? Eles começam a procurar uma pessoa que se encaixava nas descrições que foram dadas pela sobrevivente, pela Brenda Graebin, e também pelo casal que foi assaltado e permaneceu anônimo. Então, eles pegaram as descrições deles dois e eles chegaram na seguinte conclusão. Essa era a descrição do maníaco do cassino. Abre aspas. Homem moreno claro, com cerca de 1,70 de altura, corpulento e com tatuagens de águia e lua esculpido num dos braços. Fecha aspas. E, gente, deu resultado. Quero fazer uma pausa rápida aqui para falar como é foda sobreviventes nisso, né? São pessoas que sobrevivem a ataques assim, e não é nem por sorte nem nada, mas porque naquele momento de pânico total conseguiram raciocinar, manter a calma e fazer o que for preciso para sair daquela situação com vida. E ainda assim ter uma cabeça fria o suficiente, uma calma, né? De olhar para o assassino e notar que ele tem tatuagens assim e assado dessa forma, nesse braço, nesse local, e tem aproximadamente essa altura e essa aparência. Uau! Eu fico de cara. E ainda depois de tudo que passaram, ainda tentando se recuperar do trauma, ter forças para reconhecer, de olhar fotos, olhar para a cara do maldito e falar, achamos, sabe? Mano, sério, são verdadeiros heróis, na moral. Bom, um mês depois, no final de abril de 1999, a polícia levou a foto do seu principal suspeito até Brenda. A sobrevivente estava internada no hospital Sara Kubitschek, lá em Brasília. Ela foi transferida para lá 18 dias depois de ter sofrido a lesão por conta do tiro, né? Para poder fazer um tratamento de reabilitação. Entre as suas sessões de fisioterapia, a polícia também tentava encontrar informações de quem possivelmente teria atacado ela e Patrick. E aí, quando a polícia mostrou a foto do principal suspeito, a Brenda parou tudo e disse: é ele, sim. As fotos eram de um pescador da praia do cassino. Paulo Sérgio Guimarães da Silva, ou Titica, ou Motoboy do Sul, ou Maníaco do Cassino. Gente, o moço é o rei dos apelidos. Mas eu vou fazer questão de usar Titica para me referir a ele, porque, né? Por que eu não usaria? Ele tinha 29 anos, exercia a função de pescador em Rio Grande quando ele foi preso. Mas ele era um ser excêntrico. Pensa num cara que se veste de Rambo na prisão. Pois é. Titica, na verdade, ele já era um ex-presidiário. Ele cumpriu 9 anos de cadeia por tentativa de homicídio e foi nessa época aí que ele fazia cosplay de Sylvester Stallone no xadrez. Mas viu? Não era só fita na cabeça, calça camuflada e faca amarrada na perna que ele homenageava o Rambo, não. Ele adorava tanto os filmes em que o protagonista resgata diversos presos de guerra no Vietnã, que ele chegou a tatuar um dragão com a palavra Vietnã. E sim, a grafia estava incorreta, estava escrito Vietnã, tipo V-I-E-T-I-N-A. É uma obra de arte. Não, gente, sério, tipo, você vai fazer uma tatu. Um negócio que vai ficar lá na sua pele o resto da sua vida. O mínimo, tipo, mínimo mesmo que você tem que fazer é checar a grafia do negócio, né? É rapidinho, não vai levar 2 minutos pra procurar no dicionário lá, ou você pede pra alguém procurar se você não sabe. Cara, acho que é tão péssimo você tatuar um bagulho escrito errado. É tão péssimo como gritar nome de ex no orgasmo, gente. É desses erros feios, assim, que a gente tem que evitar na vida, sabe? Mas o pior de tudo nessa história é o tatuador. O tatuador que pinta lá o negócio errado, sem nem avisar o humano. Como pode?
É muita sacanagem, né? Tatu com grafia errada, gente, não dá, não dá. Mas vamos lá, né? De onde veio esse ser fissurado por Rambo? O Titica era um local. Ele nasceu num vilarejo de praia próximo a Rio Grande. O Titica, assim como a maioria dos serial killers, ele teve uma infância e uma adolescência marcada por maus tratos e por uma família totalmente desestruturada. A sua avó conta que certa vez a mãe dele bateu tanto nele com uma tábua que o menino ficou todo roxo e teve que ficar de molho em uma bacia com água quente. A mãe de Titica, a Neuza Maria Guimarães da Silva, ela abandonou a família quando ele tinha 5 anos de idade. Então, essa pancada toda foi tipo muito cedo na vida, né? Bem triste. Já o pai de Titica, ele morreu de câncer 2 anos depois que a mãe tinha abandonado eles, então quando ele tinha os seus 7 anos de idade. O Titica então fica órfão e ele é colocado em um internato com os seus 3 irmãos. Ele era o mais novo dos irmãos e ele ficou nessa instituição por cerca de 2 anos, mas ele simplesmente não conseguia estudar. Ele, na verdade, nem chegou a ser oh, Jesus amado, alfabetizado. Também aqui tô com dificuldades. Me enrolei, né? Bom, aqui. Depois que ele saiu do internato, não tem muitas notícias dele, de sua adolescência nem nada, mas a gente sabe que na juventude ele começou a trabalhar como pescador e engraxate. E quando ele não estava com os outros pescadores, ele gostava de fazer exercício para aumentar os músculos, né? Ficar bombadão. E ele também passava muitas horas ouvindo rádio e assistindo à TV. Ele não bebia, não usava drogas, visitava a avó dele sempre que ele podia. Às vezes ele até distribuía balas para as crianças. E aí eu já fico, mano, medo desses caras que distribuem bala, né? O Pé de Veludo também distribuía bala. O Candyman também distribuía bala. Então, assim, nunca é um bom sinal. Mas assim, né? Para todo mundo ali da região, ele era bem que normal. Porém, lá pelos seus 20 anos de idade, ele começou a cometer alguns delitos. Ele roubava objetos de pouco valor e começou a andar armado. E aí, certa vez, ele foi flagrado furtando um rádio e uma bússola de um barco. Quem viu esse furto foi o Manuel Jovita Vieira, que era um morador ali da vila. E aí o Manuel decidiu denunciar ele, né? Obviamente. E se tivesse parado por aí, ia ser lindo, né? Ia rolar denúncia, o Titica ia pagar lá pelos objetos e acabou o problema. Mas não. O Titica ficou putaço com o Manu e decidiu se vingar. Ele deu um tiro na barriga do Manuel, mas felizmente ele não o matou. Por esse crime, ele foi condenado por tentativa de homicídio e ficou preso na Penitenciária Estadual de Rio Grande, a PERG. Ele ficou lá de 1989 até 1998, 9 anos cumprindo pena. E adivinha? Ele saiu da cadeia em novembro de 1998 e no mês seguinte retomou a vida criminosa, cometendo o primeiro ataque, o assassinato, né, que fez com que ele ficasse conhecido como o maníaco da Praia do Cassino. No dia 27 de abril, Paulo Sérgio foi preso como principal suspeito. Ele não confessou logo de cara, não. Ele tentou pagar de bonzão, que ia driblar a polícia. Ele chegou a afirmar que não tinha como ele ser um maníaco, porque ele, teoricamente, estaria trabalhando num pesqueiro nos últimos 2 meses, então ele nem estava ali pela Praia do Cassino. Mas o dono do barco desmentiu, falou que nunca nem viu. Então, o Paulo Sérgio já perdeu aí toda a sua credibilidade. 3 dias depois, em 30 de abril, a polícia confrontou ele com o reconhecimento facial que a Brenda tinha feito, né, a sobrevivente. E aí, o Titica se viu sem saída e acabou confessando todos os detalhes dos crimes. Primeiro, ele confessou os assassinatos de 5 pessoas. Só 5 mesmo, sendo que foram 7 vítimas, mas eu já chego lá. Além de 5 assassinatos, ele também confessou uma tentativa de homicídio e diversos assaltos nas cidades de Rio Grande e Pelotas. Ele era muito cara de pau, porque ele falou que não tinha justificativa pelos assassinatos. Falou que não, tô nem aí, nem ligo, não acho que tô errado. Inclusive, ele encerrou o depoimento de 10 horas dele, dizendo que ele não tinha remorso pelos atos que ele praticou. Muito pelo contrário, ele ficou se vangloriando pelos crimes.
Ele contou que, ao assassinar o último casal, tinha uma única preocupação, que restavam-lhe apenas 9 balas. E era pouca munição para a lista de mais de 30 pessoas que ele pretendia matar nos meses seguintes. A lista incluía o prefeito de Rio Grande, Brenda, que era sobrevivente, né, de um dos seus ataques da praia, e o radialista Charles Saraiva, que cobria muitos assuntos policiais ali na cidade e fazia reportagens sobre os crimes na praia do cassino. O assassinato falou ainda que tinha gastado balas atirando em leões marinhos na praia. É muito assim, não tem um pingo de consciência, nada de empatia, de compaixão, de putz, errei, nossa, que. Ah! Eu não sei me expressar. É isso, gente. Pessoa péssima. E como se já não bastasse, assim, não basta, não acaba por aqui. Ele ainda conta como foi a sua saga para se tornar um serial killer. E de acordo com o Titica, matar pela primeira vez foi difícil, mas depois era que nem um jogo de futebol. Depois que você faz o primeiro gol, você faz o segundo, o terceiro e assim por diante. Cara, isso nas palavras do Titica, tá? Ele falou isso para a polícia em relação ao seu primeiro ataque, né, que foi do Felipe e da Bárbara. Sobre o segundo casal que ele atacou e deixou viver, ele apenas afirmou que eles não reagiram e eu não fiquei com vontade de matar. Não estava com vontade de matar naquele dia. Ai, é foda. Para cometer a série de assassinatos na Praia do Cassino, o Titica ele elegeu um tipo específico de vítimas. Eram casais que demonstravam intimidade. E isso era uma estratégia, era uma escolha estratégica, porque de acordo com ele, eles são mais fáceis de matar, já que a mulher é mais fraca e a tendência do homem é de não reagir para protegê-la. Não vou nem comentar, não vou nem comentar essa frase machistinha. Mas vamos continuar. Em cada crime, o ritual era sempre parecido. Ele saía à noite para passear pela praia, observava os casais dentro do carro e escolhia os automóveis mais bonitos para abordar, porque ele gostava de atacar os mais boizinhos. Quando ele escolhia a vítima, ele se aproximava, rastejando, para poder chegar despercebido, usava um boné para não ser reconhecido com tanta facilidade e também para garantir o efeito surpresa. Na hora de matar, ele retirava as meias de uma das vítimas ou usava as luvas do kit de primeiros socorros para não deixar impressões digitais. Então, obviamente, tudo muito planejado, tudo muito premeditado, porque ele não queria ser pego. Na verdade, o objetivo dele era ser um assassino de sucesso. Gente, infelizmente, apesar dele não ter motivo para os crimes, ele tinha sim um objetivo. E esse objetivo era superar em número de mortes Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Pois é. Vocês lembram que eu falei que o Francisco tinha sido preso 4 meses antes dos ataques na Praia do Cassino começarem? O Titica começou a matar inspirado nas notícias a respeito do maníaco do parque. Triste demais, mano. Tipo, óbvio que essas coisas precisam ser noticiadas, né? Precisa ter notícia, precisa sair no jornal, precisa sair no, enfim, em qualquer lugar que for. A população necessita de informação para poder tomar os cuidados devidos, para poder parar de ir na praia do cassino, por exemplo, já que viram que está acontecendo algo lá, ou também se souber de alguma informação sobre o crime, tiver alguma suspeita, poder passar isso para a polícia. Enfim, é necessário, né? Mas é muito triste, meio de embrulhar o estômago mesmo, saber que tem gente que vê notícias horríveis, como foram as do maníaco do parque, e decide competir, decide seguir esse caminho. Meu, que mundo é esse? Que tem gente querendo competir com um serial killer, cara. Pra quem não conhece a história do maníaco do parque, ele foi responsável por estuprar e matar 10 mulheres no Parque do Estado, em São Paulo. O Titica ele ainda tem a pachorra de falar que ele só não atingiu a meta de matar mais do que o Francisco de Assis Pereira porque ele foi preso antes. Ele afirmou para a polícia o seguinte, abre aspas, o Sul precisava de um maníaco. Eu sou o maníaco do Sul, quero ser mais famoso do que um motoboy paulista. Fecha aspas. O cara tinha essa obsessão, mano, é medonho isso.
Claro que você pensar num X1 de serial killers, imagina um reality show, uma competição, game show, assim, de serial killers, é tipo: "Caraca, não, jamais, não podemos viver isso", né. Mas tem uma coisa mais assustadora ainda do que isso. O fato de que depois, quando os policiais foram ver fotos das cenas do crime, tinham umas pessoas curiosas que ficam em volta das fitas, né, ficam dando aquela bisolhada ali. Aí a polícia foi ver essas fotos e viram que o assassino estava lá, entre os curiosos, acompanhando todo o trabalho da perícia. Então ele sabia o que a polícia estava olhando, o que estava sendo feito, estava acompanhando ali para tentar manter sempre um passo à frente da polícia. Eu acho que esse é um dos aspectos mais malucos desse caso, porque não é um assassino que tinha, sei lá, alguma doença mental, alguma condição, que tinha uma motivação óbvia, né, tipo dinheiro, prazer sexual, vingança, não sei, qualquer coisa assim, mas nesse caso não tem nada, não tem nada. O cara ele matava pelo prazer de matar mesmo. E para depois ficar vendo, lendo e falando das notícias e comentando a respeito dos próprios crimes. É assim, o topo do narcisismo. E é assim, demais mesmo. Para vocês terem noção, depois de cometer o seu último crime, né, o assassinato de Silvio e Adriana, o Titica chegou em casa, ele dividia a casa com o seu irmão e a sua cunhada. Aí ele tomou banho, lavou as roupas sujas de sangue e ligou o rádio para ouvir as notícias policiais. E foi assim que ele ficou sabendo que a polícia já estava investigando a morte de mais um casal na praia e ele decidiu voltar ao local do crime. E escondido ali entre os curiosos que estavam olhando o que estava acontecendo, ele chegou a comentar com uma pessoa: "Vai ver que o assassino ainda está por aqui?", né? Tipo falando, deve estar perto. E era ele, mano. É muito surreal isso. E tudo isso ele próprio contou pra polícia depois que ele foi preso, né. Eu tô eu tô besta com esse caso. Bom, depois dessa confissão toda que o Titica fez, a polícia visitou o local onde o maníaco morava e lá eles apreenderam 6 relógios, anéis, anéis das vítimas e 20 bonés que ele usava para se disfarçar durante os crimes. É muito Joe, né, de você, o stalker da série. Eu acho incrível que a galera acha que boné muda totalmente sua feição, né, te torna invisível, um bagulho mágico. Bom, além dos bonés que eram usados durante os crimes, um dos 6 relógios apreendidos foi identificado pelo casal sobrevivente como pertencente a eles. Então aí já rolou aquela ligação real com toda a confissão que ele fez, né? Além disso, a polícia também encontrou uma arma calibre 7,65, que foi a mesma arma usada nos crimes. E essa arma estava na casa da madrinha do Titica. E o engraçado é que a arma estava junto com as fitas de vídeo de Robocop e Exterminador do Futuro. Então não era só de Rambo que ele gostava, não. Além dessas provas, o Titica apontou onde estavam os corpos e outros detalhes do crime que só a polícia sabia. E enfim, tudo apontava que realmente era ele mesmo, tudo certo. Só que aí, uma coisa meio estranha rolou. Eu não sei se sou só eu que achei esquisito, porém, lembra que eu falei que ele só tinha confessado a 5 assassinatos, mas que no total eram 7? Então, o casal que estava faltando para fechar essa conta era o Felipe e a Bárbara, que aconteceu em dezembro de 1998. É o único casal que não foi morto em março de 99. Acontece que depois do Titica confessar no dia 30 de abril que ele era o maníaco da Praia do Cassino, ele revelou no dia 4 de maio de 1999 que ele também era o autor de mais 2 mortes, e eram exatamente o casal Felipe e Bárbara, que era um caso que ainda estava aberto pela polícia, que ainda estava sem solução e que já faziam mais de 5 meses que eles estavam atrás da tal quadrilha de traficantes e que não achavam ninguém. E com esse fato, com a adição do Felipe e da Bárbara na lista de vítimas do Titica, o Titica acabou se tornando o maior serial killer da história policial gaúcha. Estranho, né? Confessar depois? Por quê? Por que já não confessou tudo de uma vez? Já falou tudo, já abriu o jogo. Será que ele só queria ser o maior serial killer da história da polícia gaúcha, já que não deu pra superar o maníaco do parque? Sei lá. Pra mim é estranho, porque a arma
era um calibre diferente. No caso do Felipe e da Bárbara, foi um revólver 32, não uma arma 765, uma Taurus 765. Mas não sei, vai que ele trocou de arma também, né? Pode ser? Mas aí ninguém achou outra arma, a 32? Hum. Outra coisa que eu fico meio assim é que durante as investigações, antes da confissão de Titica, rolou uma reportagem intitulada Entregue à Justiça Inquérito do Duplo Homicídio, que era uma reportagem sobre o caso do Felipe e da Bárbara. E o repórter, ele descreve em detalhes como ocorreram os crimes, relatando o passo a passo do assassino na execução dessas vítimas, da mesma forma que constava nos autos policiais. E aí que o bizarro é que surgiram outros suspeitos desse crime, do Felipe e da Bárbara, antes do Titica confessar. Um deles foi um tal de Anderson Ferraz, e ele disse ter participado do homicídio e ele ainda contou detalhes sobre o que aconteceu naquele dia. Aí, quando o Titica confessa os crimes, o delegado ali regional, ele diz ter convicção de que realmente foi o Titica, que ele foi o autor desse duplo homicídio, porque ele narrou muitos detalhes. Mas assim, o Anderson Ferraz também falou muitos detalhes. Então, na minha cabeça, um deles, com certeza, leu a reportagem que tinha os detalhes do crime e só recontou o que leu ali para parecer o assassino. E para mim, isso cai muito bem no perfil do Titica, já que ele era fissuradão nas reportagens de crime do Maníaco do Parque e se inspirou em jornais, né? Mas assim, também é do perfil do Titica realmente matar casais dentro de carros na beira da praia. Então, o KV ali se encaixa, né? Então, não sei. Um deles leu o jornal e confessou erroneamente. É isso. Só queria contar essa parte pra vocês também, porque eu achei bem bizarro ele ter confessado os crimes separadamente, sabe? Mas, bora pro que interessa, a condenação desse Titica de galinha. Desde que foi preso, o Titica ficou na penitenciária de alta segurança de Charqueada, a PASC, que fica a 60 quilômetros de Porto Alegre. Após ficar detido por 3 anos, ele foi julgado em fevereiro de 2002. O julgamento durou 2 dias e os jurados foram todos unânimes em condenar o rapaz a 171 anos, 4 meses e 20 dias de prisão pelo cometimento de 14 crimes. Desses 14 crimes, 7 eram homicídios, 1 era uma tentativa de assassinato, 3 roubos, 2 tentativas de roubo e 1 estupro. A pena foi mais tarde aumentada para 184 anos e 10 meses de prisão. Conforme um levantamento realizado pelo jornal Pioneiro, em 2018, o Paulo Sérgio, o Titica, era o preso que cumpria a 8ª maior pena no Rio Grande do Sul. Pela lei brasileira, como a gente já sabe, o Titica só poderá cumprir 30 anos de prisão, mas, por ser semi-inimputável, segundo o laudo do Instituto Psiquiátrico Forense, os advogados poderão pedir a liberdade condicional do condenado depois de cumpridos 2/3 da pena, ou seja, 20 anos ele pode ter a liberdade condicional. O que é semi-inimputável? Você está se perguntando, porque eu também me perguntei. Bom, fui pesquisar. O que aconteceu é que foi realizado um exame de sanidade mental com o Titica e o resultado indicou que o pescador ele não tinha plena convicção de seus atos, mas ao mesmo tempo ele possuía alguma noção da gravidade dos assassinatos que estaria cometendo. Ele era portador de transtorno de personalidade antissocial, conforme o laudo apurou, e isso é uma coisa, assim, super comum entre psicopatas. E não, isso não significa que a pessoa que tem esse transtorno vai ser um assassino. Pessoas com esse transtorno de personalidade, elas têm características como ignorar normas de comportamento e convívio social e de tomar atitudes muito impulsivas. Por isso que ele foi considerado semi-imputável. Se ele fosse inimputável, quer dizer que ele não é responsável pelos atos. Normalmente, a pessoa que recebe esse resultado tem algum tipo de doença mental, ou cometeu os atos sobre uma forte emoção, ou estava embriagado, alguma coisa desse tipo, que tira aí vamos dizer assim, a culpa, né? Entre aspas.
Mas como no caso dele é semi-imputável, ele tem sim uma certa responsabilidade, apesar de não ser total pelo transtorno que ele possui. Bom, é semi, né? É autoexplicativo, ele tem semi-culpa. Enfim, em 2007, o Paulo Sérgio Guimarães da Silva solicitou a sua transferência da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, onde ele se encontrava preso desde que começou a prisão, né, desde a condenação dele e tudo mais. Ele pediu para ser transferido para a PERG, que é a Penitenciária Estadual de Rio Grande, que foi o local onde ele cumpriu a sua primeira pena, né, aquela de 9 anos por tentativa de homicídio. Ele deve ter os amiguinhos por lá, né? Deve ter facilidades e tal, e por isso quer se transferir. Mas o juiz, sábio que só ele, indeferiu a solicitação, julgando que a transferência para a cidade onde os crimes foram cometidos ia gerar uma convulsão social. E assim, o Titica, ou o Paulo Sérgio Guimarães da Silva, ou o maníaco do cassino, continua preso lá na PASC e, teoricamente, só ganhará liberdade lá por 2029, né? Então, eu volto daqui 9 anos, na verdade quase 8, para dar notícias do que rolou. Ah, e mais uma coisa. Não, gente, ele não fugiu. Ele tá lá presinho da Silva. Em fevereiro desse ano, de 2020, uma galera atentada começou a disseminar fake news, né, informações falsas, nas redes sociais de que o maníaco do cassino tinha sido libertado ou fugido e que estaria por Rio Grande. O mais triste é que muita gente começou a encaminhar essa notícia falsa pra Brenda, a sobrevivente. Mano, é muita filha da putagem, né? Pô, você já passou por um trauma e ainda ficam te aterrorizando que o cara que te deu um tiro tá solto, sabe? Sério, mano, odeio fake news e quem fica encaminhando essas merdas. Sem noção, total. Então, só reafirmando aqui. Paulo Sérgio Guimarães da Silva está preso em uma penitenciária de segurança máxima encharqueada e lá ele fica até 2029. E é isso. Para finalizar, só um update sobre a Brenda Graibin. Em 1º de julho de 2005, o prefeito de Rio Grande, o Genir Branco, ele sancionou uma lei que doa um terreno para a sobrevivente. E aí, abrindo aspas do prefeito aqui. Abre aspas. Com essa iniciativa, pretendemos reparar parte do dano causado a Brenda e sua família. Se ela não tivesse sobrevivido, muito provavelmente o assassino não teria sido descoberto. O povo rio-grandino é muito solidário e certamente será formada uma grande rede de colaboração. Fecha aspas. Ele ainda pediu para empresários e a população colaborarem com doação de material para a construção de uma nova casa para Brenda, que obviamente agora precisaria ser toda adaptada para ela poder ter todo o conforto e qualidade de vida agora como cadeirante. Eu achei muito legal a atitude, porque como eu disse anteriormente, Brenda é uma heroína que evitou muitas outras pessoas de passarem por situações como ela mesma passou, né? É super legal isso. Aliás, uma das fontes que eu usei para esse episódio foi o Rádio Web Papareia, da qual a Brenda é colaboradora e conta um pouco da sua história e como se adaptou como cadeirante depois de ter passado por esse evento traumático. É bem legal, quem quiser conferir é Papareia, Rádio Web do Balneário Cassino. É isso, crimezeiros. Esse foi o caso do maníaco do cassino, o Titica da Praia do Cassino. Uma sugestão da Jéssica Lopes. Valeu demais, Jéssica, pela indicação. Esse caso, assim, me deixou no ódio aqui. Eu sei que quem tá escutando aí tá lavando louça, vai lavar na base do ódio essa louça. E enfim, quem mais tiver casos para indicar também, eu tô sempre aberta para receber novos casos, histórias que eu ainda não conheço, então pode mandar lá por mensagem no Instagram, o @café com crime, ou pelo Twitter, o @café-crime, ou por e-mail também, se você quiser, é o cafécomcrime@gmail.com. Sei que sabem, gente, eu tô aqui, tô aberta. Eu vou postar fotos desse caso no Instagram amanhã, como sempre, né, quinta-feira, é o dia do Café com Crime em imagens, e eu vou postar lá no meu perfil, o @café com crime no Instagram. Mas é isso, gente, até quarta-feira que vem, e até lá, desconfiem de gente com tatus com grafia errada, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!